Bom dia, queridos irmãos. Bom dia, queridas irmãs. Tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel. Você está aqui no meu canal, no canal do João Vinhas. Vamos para as apresentações básicas. Quem sou eu? Meu nome é Gabriel, tenho 31 anos, sou formado em Educação Física, pós-graduado em Libras, professor de Araruama e Maricá, um autista com hiperfoco em Fluminense e Titanic, tá? E adoro, amo gravar essa devocional para vocês. Amo a leitura da Palavra de Deus, tá? Vamos para a nossa oração de hoje. Senhor Deus de paz, te agradeço por mais um dia de vida, Senhor, nos 10. Senhor, colocar de dedinho a toda pessoa ver esse vídeo gravado aqui no YouTube, que essa palavra vai gerar fruto em nossos corações, que possamos colocar em prática tudo o que aprendermos, que você esteja falando conosco através da devocional e através da leitura da tua santa palavra. Estamos nos preparando para que possamos aprender mais de ti. Senhor, fale conosco através dessa devocional e da leitura da tua santa palavra. Isso é o que te pede Deus, nós Jesus. Amém. Dia 31. Você não vai desistir. Há momentos em que enfrentamos lutas tão fortes que pensamos em desistir. Às vezes, o inimigo usa pessoas para nos desanimar por palavras ou ações e tudo para nos impedir de desfrutar das promessas de Deus. A Bíblia mostra a história de um homem chamado Jairo, que era o líder da sinagoga. Sua filha estava enferma e ele não sabia mais o que fazer. Acredito que já havia buscado todos os recursos possíveis, mas sem encontrar uma cura. Por isso decidiu ir até Jesus. Ao encontrá-lo, implorou que fosse até sua casa sará-la. O Senhor atendeu seu pedido e foi com ele. Todavia, durante o trajeto, chegou um dos príncipes da sinagoga e disse: Sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Lucas 8:49. Naquele momento, Jairo foi tentado a desistir, mas continuou acreditando e, por causa disso, recebeu o milagre. Jesus ressuscitou sua filha. Talvez você esteja temeroso em relação ao futuro e pense que não há mais solução. Você não pode desistir, porque Jesus já está com você e Ele é poderoso para mudar essa situação. Fique firme e creia que verá o milagre de Deus. A persistência abre as portas para o impossível. Você está pensando em desistir? O que Jesus diria disso? Leitura bíblica, Êxodo 39 a 40. Êxodo 39. Fizeram também de pano azul, púrpura e carmesim as vestes, finamente tecidas para ministrar no santuário. E também fizeram as vestes sagradas para Arão, como se havia ordenado a Moisés. Fizeram a estola sacerdotal de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. De ouro batido fizeram lâminas finas e as cortaram em fios, para serem tecidos com o pano azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino da obra de desenhista. Tinha duas ombreiras que se uniam às suas duas extremidades, e assim se uniam. O centro de obra esmerada, que estava sobre a estola sacerdotal, era de obra igual da mesma obra de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, segundo se havia ordenado a Moisés. Também se prepararam as pedras de ônix engastadas em ouro, trabalhadas como quando se faz um sinete, com os nomes dos filhos de Israel. E puseram as duas pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel, segundo se havia ordenado a Moisés. Fizeram também o peitoral de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal, de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. O peitoral era quadrado e duplo. De um palmo era o seu comprimento, e de um palmo dobrado era a sua largura. Colocaram nele engastes de pedras, com 4 ordens de pedras. A ordem de sárdio, topázio, carbúnculo era a primeira. A segunda ordem era de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem era de jacinto, ágata e ametista. E a quarta ordem era de berilo, ônix e jaspe. Elas eram guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras eram conforme o nome dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes. Eram esculpidas em forma de sinete, cada uma com o seu nome, para as 12 tribos, e fizeram para o peitoral correntes como cordas, de obra trançada de ouro puro.
Também fizeram para o peitoral 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e prenderam as 2 argolas nas extremidades do peitoral, e passaram as 2 correntes trançadas de ouro nas 2 argolas, nas extremidades do peitoral. Fixaram as outras 2 pontas das 2 correntes trançadas nos 2 engastes e expuseram as ombreiras da estola sacerdotal, na frente dele. Fizeram também 2 argolas de ouro e as puseram nas extremidades do peitoral, na sua borda interior oposta à estola sacerdotal. Fizeram também mais 2 argolas de ouro e as puseram nas 2 ombreiras da estola sacerdotal, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. E ligaram o peitoral com as suas argolas às argolas da estola sacerdotal, por cima com uma fita azul, para que estivesse sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal, e para que nunca o peitoral se separasse da estola sacerdotal, segundo se havia ordenado a Moisés. Fizeram também a sobrepeliz da estola sacerdotal, de obra tecida, toda de pano azul. No meio dela havia uma abertura. Era arrematada como a abertura de uma gola, para que não se rasgasse. Em toda a borda da sobrepeliz fizeram romãs de pano azul, camisim e linho retorcido. Fizeram campainhas de ouro puro e as colocaram no meio das romãs em toda a borda da sobrepeliz. Uma campanha e uma romã, outra campanha e outra romã, em toda a borda da sobrepeliz, para se usar ao ministrar, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida, para Arão e para seus filhos, e a mitra de linho fino, os turbantes de linho fino, os calções de linho fino torcido e os cintos de linho fino torcido, e de pano azul, de púrpura e de carmesim, obra de bordador, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Também fizeram de ouro puro a lâmina da coroa sagrada, e nela gravaram a maneira de gravura de sinete. Santidade ao Senhor, e ataram-na com um cordão de pano azul, para prender a lâmina à parte superior da mitra, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. A gente concluiu toda a obra do tabernáculo, da tenda do encontro. Os filhos de Israel fizeram tudo segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus pertences, os seus colchetes, as suas tábuas, as suas vigas superiores, as suas colunas e as suas bases. A cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho, a cobertura de peles finas e o véu do cortinado, a arca do testemunho, os seus cabos e o propiciatório, a mesa com todos os seus utensílios e os pães da proposição, o candelabro de ouro puro com suas lâmpadas, as lâmpadas colocadas em ordem, todos os seus utensílios e o azeite para a iluminação. Também o altar de ouro, o óleo da unção, o incenso aromático e o cortinado da porta da tenda. O altar de bronze, a sua grelha de bronze, os seus cabos e todos os seus utensílios, a bacia e o seu suporte. As cortinas do átrio, as suas colunas, as suas bases, o cortinado para a porta do átrio, as suas cordas, os seus pregos e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda do encontro. As vestes finamente tecidas para ministrar no santuário, as vestes sagradas do sacerdote Arão e as vestes de seus filhos, para oficiarem como sacerdotes. Tudo segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Moisés examinou toda a obra e viu que a tinham feito segundo o Senhor havia ordenado. Assim a fizeram e Moisés os abençoou. Êxodo 40. Depois o Senhor disse a Moisés: no primeiro dia do primeiro mês, arme o tabernáculo da tenda do encontro. Ponha nele a arca do testemunho e cubra-a com véu. Ponha nele a mesa e coloque em ordem as coisas que estão sobre ela. Ponha nele também o candelabro e monte as suas lâmpadas. Coloque o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho e pendure o cortinado da porta do tabernáculo. Coloque o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda do encontro. Ponha a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encha-a com água. E depois arme o átrio ao redor e pendure o cortinado à porta do átrio. Pegue o óleo da unção e unja o tabernáculo e tudo que nele está, e consagre-o com todos os seus pertences, e será santo. Unja também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e consagre o altar. O altar se tornará santíssimo. Depois unja a bacia e o seu suporte e consagre-a. Faça com que Arão e seus filhos se aproximem da porta da tenda do encontro e mande que se lavem com água. Vista Arão com as vestes sagradas, unja e consagre-o para que me sirva como sacerdote.
Faça com que também os filhos de Arão se aproximem e vistam-os com as túnicas, e unja-os assim como se ungiu o pai deles, para que me oficiem como sacerdote. Sua unção lhes será por sacerdote perpétuo de geração em geração. E Moisés fez tudo segundo o Senhor lhe havia ordenado. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, o tabernáculo foi armado. Moisés ergueu o tabernáculo, pôs as suas bases, armou as suas tábuas, colocou nele as suas vigas superiores e levantou as suas colunas. Estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a cobertura da tenda por cima, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pegou o testemunho e o pôs na arca. Passou os cabos na arca e pôs o propiciatório em cima da arca. Introduziu a arca no tabernáculo, pendurou o véu do cortinado e com ele cobriu a arca do testemunho, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pôs também a mesa na tenda do encontro, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu, e sobre ela pôs em ordem os pães da proposição diante do Senhor, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pôs também na tenda do encontro o candelabro diante da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul, e preparou lâmpadas diante do Senhor, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pôs o altar de ouro na tenda do encontro, diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso aromático, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pendurou também o cortinado da porta do tabernáculo. Pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda do encontro, e ofereceu sobre ele holocausto e ofertas de cereais, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pôs a bacia entre a tenda do encontro e o altar e a encheu de água, para se lavar. Nela, Moisés, Arão e seus filhos lavavam as mãos e os pés. Quando entravam na tenda do encontro, e quando se aproximavam do altar, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou o cortinado da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel seguiam adiante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não seguiam adiante, até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e, de noite, havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Senhor Deus e Pai, te agradeço por mais um dia de Versículos 10, pelo que agradecido a toda a leitura dessa tua santa palavra e desse devocional. Que não possamos desistir, que possamos seguir firme na tua direção, Senhor. Você esteja nos ajudando, esteja nos dando a sua direção. Que não possamos nos levar nem para a direita, nem para a esquerda. Que possamos seguir os teus santos e retos caminhos. Senhor Pai, desse nome de Jesus. Amém. Dê o like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe nos comentários esse vídeo de oração, que eu vou gostar muito de orar com você e por você. Valeu, até a próxima, tchau, tchau. Fui, valeu!